Sejam bem-vindos, meus caros alunos, assinantes aqui do Travessia. Esse é um conteúdo que eu, até esse momento, não sei se eu vou chamar de Masterclass ou de dar um outro nome para ele, mas a ideia é ser algo mais conciso, digamos assim, utilizando uma série de conteúdos que estão de maneira mais, digamos assim, mais esparsa ou explicado de uma maneira muito maior dentro do Travessia, né? Então, por exemplo, eu vou utilizar muito aqui da teoria das camadas da personalidade, onde você encontra um curso aí com 40 e tantas aulas, né, com ela muito mais bem explicada. Aqui eu já vou partir do pressuposto que você tem pelo menos uma noção do que se trata essa teoria, até porque dentro do nicho, digamos assim, ou da bolha na qual eu estou colocado, é uma teoria que se tornou mais ou menos conhecida, razoavelmente conhecida. E para efeitos dessa aula não se precisa saber tanto assim a respeito dela, só um geral mesmo já vai resolvê-la. Assim como a dimensão, né, sobre o sentido da vida, que aparece em vários dos conteúdos também explicados, às vezes no contexto de maturidade, às vezes no contexto de vocação, né, ou é o que a gente chamava nos novos de naufrágio total, né, de você dar um sentido para aquilo que você está padecendo no momento que você tá vivendo. Essa aula, para você que está assistindo, não se assustar, caso tenha algumas pequenas interrupções aqui, eu estou fazendo essa aula ao vivo, estou gravando ao vivo, então tem vários de vocês que estão assistindo essa aula no instante em que eu a estou gravando, então eu estou aqui meio que coordenando duas coisas, tanto a gravação aqui para a câmera, né, como também no Meet, ali onde está todo mundo, então às vezes vai entrar alguém, vou ter que dar uma atenção, e eu também tenho alguns slides, algumas imagens que eu quero utilizar aqui, e que eu acho que vão ajudar a acompanhar pelo menos o meu raciocínio. Bom, a primeira coisa que, se você está assistindo a essa aula, você já deve estar dentro de uma nova configuração aqui dentro do Travessia, né? Eu acabei de fazer uma transição de uma plataforma a nova plataforma tem recursos diferentes, então existe aqui uma organização diferente dos conteúdos, onde você tem, né, se você descer aí para baixo as seções e as abas, você vai ter os conteúdos por tipos, né, então você vai encontrar, você quer ver alguma aula de filmes que eu já gravei, tem lá os filmes, livros, estão lá os livros, seriados, estão lá os seriados, você quer os cursos, está lá só os cursos, tem todas essas seções por esses tipos de conteúdo, mas antes delas estão uma organização de acordo com o propósito do Travessia, né, no qual você vai ter aí três grandes seções, né? Uma que eu estou chamando de mapa do mundo pessoal, que é para lidar com a dimensão circunstancial da sua vida, quer dizer, em que circunstâncias você está vivendo hoje de maneira concreta. Eu parto muito da ideia do eu sou eu e minhas circunstâncias, se eu não salvo as minhas circunstâncias, eu não salvo a mim mesmo. Portanto, a dimensão de circunstância tem de ser inicial para essa travessia acontecer. Então vai ter essa área do mapa do mundo pessoal, que dentro dela você vai ter ali vários roteirinhos, digamos assim, no qual eu combino vários conteúdos internos do Travessia, né? Então você tem ali um conteúdo de uma circunstância, caso você esteja vivendo uma situação meio de guerra na tua vida, tem um conteúdo para isso. Se você está vivendo um contexto de perda muito grande, como por exemplo morte, de luto, tem um conteúdo só para isso. Se você está passando por um drama maior de relacionamento, especialmente amoroso, tem conteúdos que estão ali, alguns que estão ali que já ajudam com isso. E você vai ter também uma área específica para a travessia da maturidade e uma outra para a dimensão da vocação como um destino dessa travessia, né? Uma das coisas que vão começar a ficar mais claras aqui no próprio Travessia é um ponto de partida dessa travessia e também um destino para onde a gente tem de se dirigir, né? Eu espero conseguir começar a deixar essas coisas um pouco mais claras aqui, né? E a ideia da orientação nesse processo é muito, muito importante para esse começo, né? De onde começa a travessia? Do ponto onde você está, na circunstância em que você está, e ninguém tem condição de te dizer quais são essas circunstâncias. É só você que pode dar nome para elas, é só você que pode identificá-las. O máximo que eu posso fazer ou qualquer outra pessoa pode fazer é te dar algumas ferramentas, te ajudar a dar nomes, te ajudar a enxergar algumas coisas, a entender algumas coisas. Então, nesse primeiro momento, a proximidade minha das suas circunstâncias é o ideal para que eu possa te ajudar, né? Então, essas circunstâncias eu posso te ajudar com elas de maneira mais direta, através da relação, através do grupo do WhatsApp, onde eu estou lá, é só você. Eu não posso fazer a orientação sem saber exatamente no que você está precisando. Então, é de acordo com as demandas do grupo que eu posso te ajudar ali. Tem a possibilidade de você me mandar a sua história,
o seu estudo de caso para eu fazer e te dar uma orientação de uma maneira mais detida, mais pormenorizada. E tem também a possibilidade de você marcar um horário direto comigo, né? Conversar diretamente e aí eu poder te orientar de uma maneira ainda mais direta, né? A dimensão de maturidade, a dimensão de vocação já é meio mais fácil de fazer, meio que à distância, média distância, através dos próprios conteúdos. Mas esse começo de circunstancial, eu realmente não vejo como isso possa ser feito de uma maneira genérica, de uma maneira distante, né? Então, por exemplo, né, se a gente está falando das circunstâncias, digamos assim que você entendeu, né, que o ser humano, né, a formação da personalidade, é preciso que você, por exemplo, desenvolva virtudes, que você seja uma pessoa virtuosa. E aí você vai, começa a ler um monte de livros sobre virtudes, começa a fazer um monte de aulas, cursos a respeito disso para entender quais são as virtudes, como é que elas se dão, etc e tal. Uma coisa é você ter essa dimensão de conhecimento genérico do que seja. Outro é como essas virtudes podem se encarnar nas circunstâncias em que você se encontra. Porque se você não lida com as circunstâncias, muitas vezes você vai querer realizar certas virtudes que não são exatamente aquelas que as circunstâncias estão exigindo de você. Às vezes tem certos vícios, entre aspas, que você nem está dando muita bola naquele momento porque não está doendo para você, mas que se você não lidar com eles, tudo aquilo que você gostaria de ser como virtude vai acabar sendo um castelo de cartas. Então esse aspecto central das circunstâncias em que você está colocado é fundamental. E aqui entra a ideia então deste conteúdo. Ele é voltado para te dar assim, uma orientação com relação ao próprio sentido que a tua vida tem de tomar nesse exato instante. Então a ideia desse conteúdo aqui é primeiro para a pessoa que está se sentindo meio perdida na vida, não que ela não saiba nada, né? Não que ela não tenha já algum norte, digamos assim, mas ainda não é o suficiente para ela saber exatamente o que ela tem que fazer aqui e agora. Então há uma ideia de você estar perdido da vida, mas também uma ideia do o que fazer aqui e agora. Então, nessa dimensão aqui, ao articular as ideias do sentido da vida do Viktor Frankl com as camadas, eu quero tentar te dar algumas possibilidades, alguns possíveis caminhos, algumas trilhas que você pode começar a percorrer para poder tomar posse dessas circunstâncias da sua vida, entendê-las um pouco melhor, né? E de repente, daqui ir para outros conteúdos aqui dentro mesmo do Travessia que podem te ajudar com relação a isso, né? Então vamos começar pela primeira coisa, né? Só se interessa por sentido da vida aquela pessoa que não tem sentido. Pode parecer uma obviedade que eu estou falando aqui, mas é que é o seguinte, durante, sei lá, 19 séculos, nunca existiu a necessidade da gente falar de a vida precisa ter um sentido, qual é o sentido da minha vida, nesses termos. Nunca precisou se ter uma terapia sobre o sentido da vida. Não tinha isso, né? Isso só surge quando o sentido que de certo modo estava dado, que meio que todo mundo aceitava e vivia em função daquilo, de repente se perde. E não é que, e aqui entra uma dimensão de circunstância na qual a gente está colocado, no tempo em que nós nascemos, não é que nós perdemos, cada um perdeu o seu sentido da vida. Nós perdemos o sentido da vida num sentido de coletividade, tá? As várias conquistas que a modernidade nos trouxe vieram também com certos, né, efeitos colaterais. Um deles foi o fato de que a gente conquistou várias liberdades de escolher muita coisa na nossa vida, inclusive o nosso próprio destino, inclusive o sentido que a gente quer dar para a nossa vida. No entanto, isso não veio com um manual de instrução. A vida começou a se tornar uma espécie de grande escolha, na qual você sofre muito porque você não quer errar na escolha, e ao mesmo tempo você não sabe exatamente o que você quer. Então, o grande drama da liberdade é o famoso drama do sujeito que viveu a vida inteira num sistema comunista, em que não tinha produto nenhum no supermercado, e de repente ele é libertado, né? Ele vai para um outro país que é mais liberal, né, mais livre, e de repente ele entra no supermercado e para cada produto tem 7 ou 8 opções. E o sujeito vai sofrer com aquele negócio porque ele não sabe nem como escolher aquele negócio. É mais ou menos isso que o mundo moderno, a circunstância moderna nos trouxe. Várias possibilidades de dar sentido para a vida. Mas qual é o sentido da vida? Né? Ou qual é o meu sentido da vida? Isso é um elemento circunstancial. Então, aqui, o primeiro slide que eu quero trabalhar é uma fala do Viktor Frankl que está no Em Busca do Sentido, onde ele diz assim, em última análise, então, a respeito do sentido da vida. Viver não significa outra coisa senão arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida.
pelo cumprimento das tarefas colocadas pela vida a cada indivíduo, pelo cumprimento da exigência do momento. Então, em última análise, viver não significa outra coisa senão responder à vida. Tá? Bom, qual é a primeira coisa que chama atenção aqui? É que vejam como o que o Viktor Frankl está colocando aqui é exatamente o oposto daquilo que a gente, de certo modo, meio que nasceu achando que era assim. Não lhe parece que qual sentido você quer dar para a sua vida? Não parece que existe um elemento de você conhecer os possíveis sentidos e você escolher um desses sentidos e aí então você realizar esse sentido? Só que o que o Viktor Frankl está falando aqui é o oposto. Né? Não existe escolha. O que ele está dizendo literalmente é assim: viver não significa outra coisa senão arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, pelo cumprimento das tarefas colocadas pela vida a cada indivíduo. Vejam como há aqui uma mudança de entendimento das próprias circunstâncias em que você está colocado. Muitos dos sofrimentos de sentido da vida que as pessoas têm não são sofrimentos pelo sentido da vida. São sofrimentos porque elas não sabem escolher o que fazer da sua vida, por onde seguir com a sua vida. Elas sofrem com isso. Né? Só que o Viktor Frankl está falando aqui é o seguinte: o sentido está aí. É a vida quem decidiu esse sentido. A cada momento, a cada circunstância. E viver é você responder a esse sentido que a vida já está lhe dando. É importante, em última análise, entender isso muito bem, porque a partir do momento em que você percebe que tem de mudar a forma de você olhar para o sentido da vida, você começa a olhar para os problemas que você está vivendo, para a tua desorientação, e muda o enfoque que você dá a tudo isso. Porque já não se trata mais, o que eu vou fazer? Não. O que eu vou responder a isso que está colocado aqui? O que é que eu estou padecendo nesse momento? O que está acontecendo? Eu estou perdido em tudo na minha vida nesse momento ou só em uma parte dela que eu acho importante e estou sofrendo muito com isso e contaminando tudo mais? Porque você não pode estar inteiramente perdido na sua vida. Se você está sofrendo por alguma coisa, você não pode estar sofrendo por todas as coisas ao mesmo tempo. É quase impossível você estar numa situação como essa. Tem algo desse sofrimento que está pedindo para que você faça alguma coisa a partir dele. O Frankl, a primeira coisa que o Viktor Frankl, eu acho que ele insiste muito é essa mudança, essa espécie de conversão do seu olhar com relação à sua própria circunstância, à sua própria vida. Já não se trata de uma espécie de trevas nas quais você não sabe exatamente onde está o interruptor de luz, mas literalmente do quarto estar aceso e você observar aquilo que o quarto está pedindo para você fazer. Né? Na desarrumação da tua vida. Até o negócio ou você lida com aquele negócio ou você não vai nunca dar esse sentido para a vida. Porque o sentido vai estar naquilo que você vai responder para aquilo que já está dado. Então, quando a gente parte dessa premissa, né, quando a gente parte dessa realidade primeira, para a gente então aproveitar do Viktor Frankl, ok, né, então a vida está colocando para mim, né, a cada momento uma tarefa, né, que eu tenho que cumpri-la, digamos assim. Cada momento está me exigindo alguma coisa. Né? Essa é a primeira coisa. Como é que eu identifico? Como é que eu faço o discernimento desse momento, dessa circunstância, do que a vida está exigindo de mim a cada momento? Bom, o Viktor Frankl ele vai dizer que tem 3 grandes gêneros, digamos assim, de perguntas. 3 grandes gêneros de exigências que a vida pode estar fazendo a cada momento. E não significa que se tem um, não tem os outros. Pode ser que os 3 estejam combinados, mas tem sempre essas 3 possibilidades que já te ajudam a entender melhor por qual desses caminhos a vida está te chamando. O primeiro deles seria o valor aquela coisa, o que você pode fazer. Quer dizer, se você faz alguma coisa, né, você realiza alguma coisa, uma obra, por exemplo, uma tarefa qualquer, se você cumpre uma tarefa, você está dando sentido para a sua vida no instante em que você está cumprindo essa tarefa. Então, por exemplo, se agora nesse momento você decide, sei lá, vou lavar a louça. Né? Se você está lá lavando a louça, você está fazendo alguma coisa, você está dando um sentido para a sua vida nesse momento que é lavar a louça. Se é um sentido suficiente ou insuficiente para a vida como um todo, é outros 500. Mas naquele momento, a vida está sendo... você deu um sentido para a sua vida ao realizar alguma coisa com ela. Ao fazer alguma coisa com ela. Né? Ou seja, a todo momento você está dando sentido para a sua vida. Porque você escolheu, por exemplo, estar aqui hoje, né, assistindo essa aula. Você tomou essa decisão de fazer isso. E você pode estar fazendo isso bem ou mal, inclusive. Você pode estar fazendo isso assistindo só de ouvir, sem dar muita atenção, fazendo qualquer outra coisa.
né, ou dando atenção para outras coisas, ou você pode estar aqui inteiramente prestando atenção nisso daqui. Quer dizer, o sentido que essa aula terá, ela depende muito mais da forma como você responde ao fato de você ter decidido assisti-la do que o que eu posso te passar a respeito desse sentido. O valor da ação, portanto, de fazer alguma coisa, de você buscar realizar alguma coisa, é a primeira área fácil de se observar de como a vida tem sentido, né? E é por isso, muitas vezes, que durante 19 séculos a questão do sentido da vida nunca foi um problema. Porque simplesmente fazer alguma coisa já é dar sentido para a vida. Trabalhar, estudar, já é. Cuidar da casa, né, descansar, né, tudo isso tem o seu sentido em si mesmo. E quando a vida está mais ou menos ordenada, não se faz muita pergunta a respeito disso. Bom, a segunda forma é quando você não está fazendo nada, mas você está vivendo algo, né? Seria aquilo da convivência, né? Aquele momento do, sei lá, né? O momento do recreio durante as aulas, onde você fica conversando com os amigos, né? Quando você vai para um jantar, né? Quando você faz uma viagem, quando você faz umas férias. Por mais que exista, perceba que existe a ação do realizar algo, né? O próprio sentido de você viajar está na experiência que você terá viajando. Quando você vai para um happy hour com os amigos, vai num jantar, num churrasco, o sentido daquela experiência não está em realizar o churrasco, mas naquilo que você vai viver ali no churrasco. Então aqui a gente já percebe uma outra coisa que acontece que tem a ver com a experiência que está sendo vivida naquele momento, o quanto ela está sendo rica de sentido ou menos rica de sentido. Vamos articular com a própria aula. Você decidiu assisti-la, você decidiu dar esse sentido. Acontece que assistir uma aula já tem a ver mais com o valor da experiência. A tua ação é literalmente dar atenção. A partir do momento que essa atenção acontece e se estabelece uma relação e, portanto, uma vivência, é a própria experiência, então, que vai te dar um sentido no instante em que você está colocado. E é bem fácil de você visualizar isso na sua vida, né? Vamos sair do universo escolar, de aula, essas coisas. Quando você vai no cinema, por exemplo, quando você assiste um filme ou um seriado, né? Perceba a diferença que é na própria experiência do tempo das coisas, quando você está realmente prestando atenção naquilo que você está assistindo. Um filme, um seriado, o que quer que seja. Você está ali realmente interessado, está até gostando daquilo e de repente você nem vê o tempo passar. Parece até que acabou rápido aquilo, porque o tempo da vida já não vai ser exatamente o tempo do relógio, mas o tempo do quanto está fazendo sentido aquela experiência. Quando você faz uma bela de uma viagem, você não quer voltar, por exemplo, né? Pô, eu não quero voltar para aquilo. O que você percebe? Uma qualidade de tempo que é o próprio sentido da vida, né? Da vivência daquilo. Quando você está num jantar com amigos, quando você está passando por uma experiência que você não quer que acabe, né? Isso é o valor da vivência, é como a gente preenche a vida. E a terceira forma, né, é aquela em que, assim, não há o que se fazer e o que você está vivendo não é nada legal, não é nada agradável. A experiência que você está vivendo é uma experiência de sofrimento, é uma experiência de dor, é uma experiência de perda em todos os sentidos que você possa imaginar. Nesse momento, que é aquele momento em que parece que aí sim não tem como você dar sentido para a vida e aquele sentido que a vida está te dando não parece ser nada bom, não parece ter um sentido em si mesmo, algo de bom que você possa tirar daquilo, é aí que é a grande sacada do Viktor Frankl. É aí que ele vai encontrar e dar o exemplo pessoal dele, nas circunstâncias pessoais dele. Veja, o Viktor Frankl já realizava a ideia da logoterapia antes de ir para o campo de concentração nazista. Ele já tinha a ideia. Mas como é que a logoterapia se torna o que ela se torna? Justamente pelo elemento pessoal do criador da terapia, da logoterapia, que vai buscar uma fundamentação não na teoria, mas na própria vida. Na própria vida, na absurda falta de sentido que é estar num campo de concentração. Quando este homem consegue encontrar um sentido ou dar um sentido nessa circunstância, a teoria está inteiramente confirmada. Não que ela possa estar teoricamente, logicamente, que não possa ser aprimorada, mas naquilo que é na essência, naquilo que é da essência da existência humana e da capacidade de sentido humano. Então, o Viktor Frankl, por que ninguém assim questiona se o sofrimento da vida humana poderia ter um sentido? Porque o que o Viktor Frankl está apresentando não é uma teoria, não é uma hipótese. Ele está apresentando a própria vida dele vivida numa circunstância sem qualquer sentido algum. E de repente ele diz, é possível ter sentido aqui. E ele dá o sentido que é ele mesmo, no final das contas. É a vida do Viktor Frankl, né, que prova que mesmo na mais absurda falta de sentido,
Você pode responder de uma tal maneira a isso que a vida passa a ter um sentido. Então, se a gente juntar esses três elementos aqui, você tem tudo o que você precisa para dar sentido para a tua vida. Você, vou começar a fazer alguma coisa, sei lá, né? Vou assistir um filme, né? Vou fazer um curso, né? Vou começar a fazer uma atividade física. Pronto. Você quer dar sentido para a vida? É isso. O sentido da vida está dado a cada momento. Voltando aqui para o slide. Em última análise, é como você responde àquilo que está sendo exigido no momento. Então, por exemplo, se você está muito cansado, não consegue fazer nada, fala assim, pô, a vida meio que está exigindo que você descanse, né? O que é o burnout hoje em dia? O que é? A vida pedindo para você, para. Tá precisando parar. Tá precisando dormir, tá precisando descansar. E o sentido vai estar dado o quê? No próprio descanso. Quando o descanso começa a passar do ponto, o que começa a acontecer? Uma certa inquietação, uma certa angústia. E o que é isso? É a própria vida pedindo para você, esse sentido acabou, está na hora de dar outro sentido. A primeira etapa do sentido da vida, ela não tem a ver com uma resposta que dá sentido a toda a sua vida. É o tal do supra-sentido, vamos dizer assim, que dá sentido a tudo. Não. São os sentidos pequenos, das circunstâncias em que você está colocado. Se essa aula que você está assistindo agora está fazendo sentido para você, pouco importa se é qual desses tipos que eu acabei de falar, se isso está funcionando para você, esse sentido vai acabar no instante em que a gente desligar aqui. Acabou o sentido disso daqui, na hora que você desligou. Como você vai responder a essa aula, o que você vai fazer com isso, se você vai usar isso de fato para alguma coisa na sua vida, é outra coisa que pode te dar um sentido, né, em outras circunstâncias. Mas no instante que você desligou, você vai fazer outra coisa. Ou a vida vai te trazer alguma outra coisa. E a partir desse momento que desligou, essa outra coisa ou tem um sentido em si, ou você vai ter que dar um sentido em resposta àquilo que você está vivendo. A primeira etapa do sentido da vida, ela não deveria exigir um curso, ela não deveria exigir muita coisa. Ela deveria exigir simplesmente prestar atenção nas suas próprias circunstâncias e perceber que vou ter que fazer isso aqui. Tenho que lidar com isso aqui. Se você tem um prazo, se você tem uma prova para fazer na faculdade, chega uma hora que você ou vai ou racha, né? Ou vai ou racha. Tenho que cumprir. E é assim que a vida, por mais que eu não esteja gostando, é assim que a vida tem um sentido. Percebam que o sentido da vida não tem nada a ver com a vida ser gostosinha, com a vida ser prazerosa. Não tem a ver com isso. E às vezes começa aí um primeiro elemento que você precisa jogar luz para dentro das suas próprias circunstâncias. Afinal de contas, o que é que você está buscando dando esse nome de sentido da vida? Será que você não está buscando simplesmente, sei lá, uma coisa meio hedonista? Quer prazer, não quer sofrer, no final das contas? Será que não é isso? Será que você não entra na faculdade só para o churrasco, para a festa, por exemplo? O sentido não está na convivência só com aquelas pessoas? E não exatamente no que a faculdade vai te exigir, né? Ou no que aquilo vai te dar um caminho, né? Um destino nessa vida? Existe um elemento confessional para que você possa, né, responder à vida, que implica você perceber que quando essa facilidade de dar sentido à vida não está dando sentido à sua vida, então é porque essa insuficiência de sentido ela quer significar que você ainda não está sabendo identificar o que é que a vida está exigindo de você nesse momento. E aqui é o ponto onde eu acho que a teoria das camadas pode se encaixar para te ajudar nisso. É a hora de mapear essas circunstâncias da tua vida, para perceber o que dentro dessas circunstâncias ou quantas coisas estão exigindo uma resposta sua. Por exemplo, você está fazendo algum curso na faculdade. Muito bem. Você já deu sentido para a tua vida durante o tempo que durar esse curso. Deu sentido para a vida enquanto você estiver realizando de fato o curso. Porque se você vai para aula e não presta atenção em porcaria nenhuma, se você vai fazer a prova e só estuda ali nas 2 horas antes daquele, né, ou cola e tudo mais, essa faculdade não tem como lhe dar sentido. Porque literalmente você não está respondendo a essa faculdade. E veja, pouco importa se essa faculdade é boa, se ela é ruim, se você queria estar ali ou não queria estar ali. Porque se você não queria estar ali, então a resposta que você tem de dar ao sentido que a vida está te exigindo é literalmente, sai dessa faculdade. Ah, mas eu não sei o que fazer. Eu falei assim, opa. Então aí a gente já começa a ver que o problema não tem nada a ver com a faculdade. O problema tem a ver com o que é que você quer desta vida. Mas se você voltar para o começo da nossa conversa aqui, eu falo assim, o que a vida parece que está pedindo para você? Onde você vai procurar
né, encontrar essa pergunta para que você possa dar essa resposta. E aí entra a teoria das camadas, que, como eu disse, ela é ordenadora. Uma das facilidades da teoria das camadas, eu acho que eu falei isso para o grupo que tá assistindo a aula e não aqui nessa aula. A primeira, assim como a teoria do sentido da vida do Viktor Frankl, ela tem um efeito imediato de te orientar, de facilidade de compreensão, de dar um sentido, uma resposta meio imediata, né? Só o simples fato de você, puxa, é assim que a vida está dada, já organiza um pouco as coisas, né? Já facilita você dar uma resposta. Mais ainda a teoria das camadas da personalidade. Porque quando a gente olha para as teorias das camadas, você vai ver que cada uma daquelas camadas, dentre outras características que cada uma delas traz, para cada uma delas, você verá que existe um propósito que precisa ser realizado em cada uma delas, né? Isso segundo a teoria original lá do Olavo de Carvalho. Então cada camada tem um propósito. O que é propósito de vida, se não sentido de vida? Ou seja, cada camada, aquele mapeamento, olha as camadas como um mapeamento de perguntas que a vida está fazendo para você nesse exato momento. Cada camada é uma pergunta, com a vida pedindo para ser realizada. É uma das maneiras de você enxergar essa dimensão das camadas. Claro que isso traz problemas, né? Que é um dos aspectos que só no curso presencial no curso aqui que vocês vão encontrar aqui online tem um pouco disso, mas está bem melhor desenvolvido no curso presencial. Que é, por exemplo, né? Bom, qual é o propósito da camada 1? Né? Se o fato da camada 1 é literalmente você ter nascido. Você nasceu com um determinado corpo, com determinadas características que você não teve que escolher, não pôde escolher, nem seus pais escolheram. Que propósito tem? Né? Não parece ser um propósito que seja seu. Tem um propósito aí que é da própria vida, que te colocou nela, né? Para não entrar aqui na dimensão de uma camada 2. Existe um Deus que te criou ou não te criou, né? Não importa se foi Deus que te criou, se foi a natureza que te fez brotar, se é a vida que te colocou nela, se é um mero acaso, não importa. O fato é que não foi você que quis. Não tinha propósito algum. Então, ou esse propósito é de quem te criou, se foi Deus é um propósito dele, se foi do acaso é um acaso, não importa, mas o propósito não pode ser teu. Então, tem algumas camadas que são complicadas de você entender como propósito e sentido da vida, salvo se você enquadrá-las desde outro ponto de vista, né? Que não é o caso aqui da nossa aula, não vou entrar nisso aqui. Mas estou destacando isso porque, fatalmente, quando você tem contato com a teoria das camadas, você nem para pensar na camada 1, por exemplo. Ah, já nasci, né? Já está resolvida, essa parte está resolvida, vamos embora, vamos para a próxima. Em geral, o que as pessoas fazem? Camada 1, camada 2 e camada 3, salvo se tem alguma coisa ali, principalmente na 3, né, com algum tipo de deficiência cognitiva, etc e tal, a pessoa até lida naquilo. Se não, ela vai olhar para as teorias das camadas se enquadrando entre a 4 e a 8 no mais tardar, máximo, né? Dependendo da época da vida, e em geral é com medo de estar na 4 e querendo estar o mais rápido possível na 7, né? Meio que com certo medo da 8, assim, porque não quer ficar velho, não quer encarar a possibilidade da morte. Mas é mais ou menos assim, que as pessoas mais ou menos já se orientam. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Que quando você conhece a teoria das camadas, ela dá um sentido para a sua vida, de maneira imediata. Qual o sentido? Que camada eu estou? Esse é o sentido que a tua vida toma nesse exato momento. Eu preciso saber que camada eu estou. É sempre assim. Toda vez que eu apresento a teoria das camadas, ou eu vejo as pessoas falando a respeito das camadas, essa é a pergunta que a pessoa quer saber. Eu quero saber em que camada eu estou. Quando isso é claro para você, pronto, você já acha que a teoria das camadas é a melhor coisa que já foi feita na face da Terra. Pronto, resolveu minha vida. Por que resolveu? Porque você sabe o que você tem que fazer, né? Você está na camada tal, fala, tem que fazer tal coisa, tem que realizar tal coisa, tem que fazer tal coisa. Você mais ou menos já se achou. E é por isso mesmo que você não quer estar na camada 4. Ou a camada 8, se você não está na idade dela, você não quer nem pensar muito a respeito. Porque são duas camadas, por exemplo, que o propósito delas não vai depender só de você, do que você faça, por exemplo. Mas o fato é que a própria teoria das camadas, ela dá um sentido para a sua vida. Nem que seja o sentido de descobrir em qual camada você estaria. Ela já te dá isso. Bom, essa articulação das camadas com o sentido da vida se dá através, então, dos propósitos de cada camada. Ou seja, a gente pode pegar
aqueles três grandes campos. Vamos aqui, vamos fazer uma peraí, deixa eu... Peço licença para quem está vendo na gravação, eu vou mudar o... Mudou? Eita, por que não foi? Acho que agora mudou. Essa é uma forma que o Viktor Frankl usa para dar nome para essas três dimensões de como dar sentido da vida, onde ele usa a expressão valor. Então ele fala de valor de criação, ele fala de valor de vivência e ele fala de valor de aceitação. E eu gosto, primeiro, que ele use a expressão valor. Porque esse termo valor, para quem conhece a teoria das camadas, procure na teoria, na descrição da teoria, a presença dessa dimensão do valor da vida humana. Vai aparecer, mas é bem pouca coisa. E só lá, a partir da camada 9. E não está apenas nesse momento, digamos assim, da vida humana que você vai ter contato com valores. Mas também pela forma como ele se refere ao tipo de valor com o qual você dá sentido para a vida. O que eu estou querendo dizer é que é basicamente o seguinte: às vezes você mudar a forma de se referir ao sentido da vida te ajuda a entender melhor o que é o sentido da vida. Porque quando a gente fala de um valor de criação, eu não estou falando de dar um sentido para a sua vida por aquilo que você está fazendo nesse momento. Eu estou falando de um valor que a tua vida está ganhando por aquilo que você está fazendo nesse momento. E a palavra valor, talvez ela te comunique mais coisas, ela jogue mais luz para você do que a palavra sentido. Porque a palavra sentido ela aponta para algum lugar, para alguma direção. E a palavra valor, ela significa algo que está presente para você. Então, quando o Viktor Frankl fala em valor de criação, ele está falando de todas as ações que você pode fazer na vida, de todas as suas obras. Todas as vezes que você se dedica a algo, a tua vida ganha um sentido. Né? Então, por exemplo, né, um dos dramas, né, da vida humana é o fato de, bom, eu preciso trabalhar, porque eu preciso comer, preciso pagar as contas. Esse é o sentido mais imediato e indispensável de qualquer trabalho. Pronto, você começa, tá dando sentido para a tua vida, não tá dando? Tá trabalhando, não tá? Mas existe um valor de criação nesse trabalho? Percebam a diferença? Não é só responder ao trabalho de má vontade. Aquilo precisa ter um valor. Eu gosto muito, eu tenho começado a fazer isso com algumas empresas que me chamam para falar sobre camadas, né, no ambiente corporativo. Né? E eu sempre falo assim, toda empresa tem a sua missão, né, os seus valores, e tem mais outro negócio lá que eu nem me lembro mais os três grandes termos. E eu já começo sempre dizendo a mesma coisa, assim, tudo uma grande pataquada e uma grande mentira, né? É tudo para inglês ver. Talvez o dono da empresa, talvez um outro diretor, gerente, realmente viva aqueles valores, realmente tome aquilo como uma missão de vida. Mas funcionário, seu grande valor é o contra-cheque no final do mês. Sua grande missão é pagar os seus boletos. Ele quer que a empresa se exploda. Somos brasileiros. Nossas circunstâncias são basicamente essas. Mas o que mudaria se o seu trabalho fosse de fato a realização de uma missão? De fato, seja dar um valor maior para aquilo que você está fazendo e, por consequência, para a sua própria vida. Percebe como a gente pode estar falando de um sentido de personalização, um sentido de sentido mesmo da vida como valor muito maior. Então, quando a gente muda a expressão sentido da vida, que parece que é algo que você precisa meio que atingir, como se fosse uma flecha que tem que atingir o alvo, e você usa a expressão valor de criação, transforma a própria ação que você está fazendo, seja um lavar a louça, seja fazer o seu trabalho, seja estudar, seja assistir a essa aula, como algo diferente. Como algo que precisa ter algo mais do que meramente fazer alguma coisa. Tem que ter valor. Que valor tem aquilo que você está fazendo com você mesmo nesse exato instante? Se você está aqui porque se sente muito perdido, desorientado na vida, é talvez porque a sua vida esteja faltando algum valor, de fato. Você está procurando algo que, assim, tua vida não tem valor de criação. Você está à procura de um deles. E isso já tem o seu valor, mas ainda é insuficiente. Como é então que você está dando sentido para a tua vida? Muito provavelmente, cada coisa que você crie, que você realize, cada uma dessas coisas, elas estão te mostrando assim, o sentido da sua vida não está aqui. Não porque você devesse estar fazendo outra coisa, mas porque não tem valor de criação nessas coisas que você está fazendo. É preciso você responder àquilo que dê valor.
Sabe quando você tem um jardineiro, por exemplo, que cuida do jardim não só para ganhar o dinheiro, mas ele cuida daquele jardim como se fosse dele? Ele está dando um valor para aquilo que não é só o valor do mero trabalho. Isso é o valor de criação. Quando a gente fala de valor de vivência, a gente está falando de algo que hoje em dia até é muito destacado. Sabe essa coisa de você viver experiências? Né? Por exemplo, uma coisa que eu percebo ultimamente é que esses festivais de música que existem, né? Tem a rodo, né? Tem trocentos tipos de festivais. Já perceberam que não tem mais nada a ver com música? Não tem nada a ver com você ir lá escutar, assistir o show? Tem a ver com uma experiência que você vai viver numa espécie de Disneylândia? Tem lá roda gigante, tem não sei o que lá, a tirolesa que passa para cá, que passa para colar. Você tem que ver uma experiência naquele negócio. As pessoas querem experiências de vida. Né? O que é aquela coisa toda que era muito comum na década de 60, 70, 80, ainda tem um pouco hoje, aquela coisa de quero ir para o Oriente, quero viver uma experiência no Oriente, na Índia, não sei o que, não sei o que. Tudo isso é valor de vivência. Né? Você acha que você precisa encontrar, viver alguma coisa na sua vida. Né? Isso aqui, por exemplo, falando por exemplo de camada 8, é muito comum as respostas das pessoas de crise de meia-idade procurar vivências que talvez elas não tiveram antes, não souberam aproveitá-las, valorizá-las. É por isso que tem um monte de homem que separa e casa com uma moça mais novinha, ou então que compra uma moto, né, que se veste de maneira ridícula, né, e começa, né, agora eu vou até o Aconcagua de moto, eu vou comprar um barco, né, por que tem o famoso tio da lancha, né, o velho da lancha, esse valor de viver certas coisas, certos prazeres da vida. Né? Aí começa, não, agora eu quero, todo ano eu vou viajar, todo ano eu vou fazer tal coisa. Está procurando viver algo que dê valor para a própria vida. É a mesma coisa da criação, tem a coisa da vivência. Muitas vezes, se a tua vida está faltando criação, você vai compensar isso com valor de vivência. Vivência do quê? Às vezes é da cachaça, às vezes é da droga, às vezes é do sexo, às vezes é da jogatina, às vezes é de, sei lá, né? Maratona série, né? Ver dorama, qualquer coisa que seja. Você está vivendo alguma coisa ali, ou pelo menos você está se iludindo com aquilo. Mas quando aquilo acaba, você volta para o fato que a tua vida não tem valor de criação algum. E por fim, o valor da aceitação, que aqui é o que eu gostaria de destacar mais, porque percebam que o Viktor Frankl não usa a expressão sentido da vida pelo sofrimento. Ele usa o valor da aceitação do sofrimento pelo qual você está passando. E muitas vezes a perda de sentido vem da recusa de você aceitar que às vezes a vida traz sofrimento. Às vezes a vida traz uma situação na qual você não gostaria de estar vivendo. E quanto mais você brigar e se revoltar, menos sentido tua vida tem. Né? Menos você vai sair do lugar no final das contas, e a tendência é até você piorar aquilo que já tá ruim. Colocando o sentido dessas coisas aqui, vamos olhar para as camadas e como é que elas poderiam se encaixar. Então vamos ver se vai funcionar agora. Vamos tentar articular cada camada com essa ideia dos valores. Tá? Bom, primeira coisa aqui, você está vendo aí o slide. Não tome isso aqui, tá? Essa organização que eu estou fazendo aqui das camadas, como sendo algo definitivo, como, olha, essa camada está aqui, não está colar. Isso aqui é uma mera arrumação que eu estou fazendo, como uma proposta, como uma sugestão, como um exemplo possível de como você pode enxergar essas camadas. Cada uma delas, os 3 tipos de valores podem estar presentes. Aqui é uma sugestão de maneira mais didática para a gente ter um primeiro contato com isso. O aprofundamento disso dá para se fazer das mais variadas formas e dá para mudar de lugar algumas das camadas aqui, dependendo do enfoque que você dá. Tá? O enfoque que eu estou dando aqui é de apresentação de algo, uma proposta que pode te ajudar com essas 2 grandes teorias que ajudam a dar um sentido imediato para a tua vida, uma ordenação para a vida. É uma forma de você começar a sair da generalidade do sentido da criação, valor de criação, de vivência e sofrimento, para alguma coisa que seja mais específico. Quando você olha para a teoria das camadas da personalidade e você percebe os propósitos de cada uma delas, significa que em cada camada tem um sentido próprio. A tua vida vai ter sentido quando você realizar o propósito daquela camada. E isso aqui já é um troço assim que resolve muita coisa.
E se você olhar para as camadas, especificamente falando, quais são aquelas em que os propósitos, eles dependem só de você, de certo modo. Se você olhar para a camada 3, que é a camada cognitiva, que é aquela em que você, sei lá, a criança que começa a dominar a mão, a pé, as pernas, as vísceras, que começa a andar, que começa a conseguir pegar os objetos, a comer sozinho, né, que começa a se vestir sozinho, se limpa sozinho do banheiro, toma banho. Tudo isso faz parte dessa etapa da vida, que é a camada 3, onde o ser humano vai se tornando dono de si mesmo, digamos assim, independente. Né? E passa, obviamente, pelo domínio da linguagem, de aprender a ler, escrever, alfabetização. Né? Entra aqui nessa dimensão. Percebam que é um esforço pessoal. Quando está fazendo esse esforço, a vida tem um sentido. A camada 5, 6 e 7, ela é, obviamente, né, propósitos que você tem de fazer. Camada 5 é você fazer algo, provar para você mesmo que você é capaz de fazer alguma coisa. Como é que você vai provar sem fazer alguma coisa? A camada 6 é quando você tem um resultado, né, material, concreto daquilo que você faz. Como, por exemplo, será que eu consigo dar conta do serviço aqui, desse emprego? Consigo pegar um emprego? Foi contratado. Muito bem, será que eu consigo entregar o resultado? Não estou falando do salário no fim do mês, mas o resultado do meu trabalho mesmo? Será que vai ter isso? E a camada 7 tem a ver com o cumprimento dos deveres a partir do papel social que você ocupa, né, na sociedade. Então existe uma dimensão de cumprir o dever, né, que tem de estar muito presente aqui. Né? Ou seja, você tem de dar sentido para a vida. São valores de criação. Criação que tem a ver com a sua própria personalidade, a parte de criação da sua própria personalidade. Nem vou entrar aqui muito na dimensão do quanto isso é feito de maneira consciente ou não. Porque aqui essa é uma das coisas que pode até inclusive resolver um dos problemas que eu vejo na teoria. A teoria considera que cada camada tem de ser entendida em termos de autoconsciência. Eu já acho que algumas camadas são assim, nem todas, especialmente aquelas que vão até a camada 7. Eu acho que é meio que assim, meio que instintivamente, vamos dizer assim, semi-conscientemente a gente está buscando isso. Colocando em outros termos, é como se a teoria das camadas, da camada, dessa camada ali, camada 4 até a camada 7, ou camada 3 até a camada 7, elas fossem não elementos da nossa própria consciência, mas um dos propósitos, uma das exigências é que você tomar consciência desses propósitos nesses momentos é você tomar consciência da pergunta que a vida está fazendo para você nesse momento. Você está numa fase de camada 4, a vida está meio que assim, você precisa ser amado, meu filho. Você precisa que alguém goste de você aqui, entendeu? Eu falo assim, como é que faz isso? Né? Na camada 5 é basicamente a vida assim, meu filho, você cresceu o suficiente agora, você tem que fazer alguma coisa com essa tua vida, você tem que servir para alguma coisa nessa vida. Da camada 5 até a camada 7 é basicamente você descobrir para que você serve. Né? A vida está exigindo isso de você. Né? As camadas de 9 a 10 e a 11 também tem esse elemento, mas aqui sim tem um elemento de consciência muito claro. A camada 9, 10 e 11 elas só podem ser atualizadas na sua personalidade a partir do momento que você toma consciência e percebe um chamado para isso. Então, por exemplo, a camada 9 ela tem uma dimensão de realizar a tua personalidade em virtude de um valor. Né? Não vamos entrar na dimensão de... É o valor de criação, mas, por exemplo, né? O exemplo que eu dou, um dos elementos que eu trabalho no curso online, eu falo da personalidade militante. Né? Onde eu falo, por exemplo, principalmente do pessoal mais de esquerda, isso é mais fácil de visualizar. Pessoas que entregam a sua vida por aquele valor do socialismo, do comunismo, seja lá o nome que queiram dar, e o sujeito faz a personalidade toda dele ser estruturada a partir daquele valor ao qual ele se dedica até a morte. Ele tem consciência pelo que ele vive. Logo, a vida dele tem sentido pelo valor ao qual ele está se entregando. A dimensão de camada 10 vai ter... não vou entrar aqui porque ela me parece mais complexa aqui para a gente articular. E ela tem a ver muito com uma dimensão de universalidade do ser humano. Quer dizer, é quando você chega numa certa altura em que você enxerga, digamos assim, a distância que há entre o teu ser concreto e o ser ideal que você poderia ser. É quando a dimensão de virtudes mesmo vai se tornar uma dor, você não ser uma pessoa virtuosa, vamos colocar assim. Camada 11, em termos de valor de criação, talvez seja mais óbvia, porque é aquela assim, você quer deixar teu nome na história, tua marca na história, né? Você quer ser, sei lá, esportista tipo Cristiano Ronaldo, quero bater todos os recordes. Mais valor de criação do que isso não tem, né? Você sacrifica a vida inteira para fazer aquele negócio. Né? Quando eu estou gravando aqui esse vídeo, vai sair um vídeo no meu canal no YouTube amanhã que eu vou fazer uma análise do disco, um disco da Beyoncé, que ela lançou um disco recentemente, semana passada, e é nitidamente, bem essa pegada meio camada 11, assim, sabe? Uma pretensão bastante grande, inclusive.
de pegar toda a história da música, a própria história pessoal, autobiográfica, e colocar aquilo como um marco, né? Inclusive, ela é uma trilogia de discos, o primeiro se chama Renascença. É um negócio bem grandioso que ela tenta fazer, que tem bem uma carinha de camada 11 ali. E a camada 12, então, mais ainda. Né? É o destino último, né? Assim, ninguém chega lá naturalmente, né? Tem que fazer alguma coisa nessa vida para chegar lá, seja qual for a ideia de camada 12 que a gente tem. Acho que os valores de criação, eu acredito que eu não preciso explicar muito, porque se eu preciso explicar muito aqui, é porque você, na verdade, precisa fazer mais o curso do Naufrágio nas Camadas da Personalidade do que exatamente é lá que você vai encontrar mais respostas, né, ou perguntas para a sua vida, do que aqui. O valor de vivência, ele já tem um elemento em que o propósito, de certo modo, ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser vivido. A dimensão da camada 2, ela tem uma dimensão de convivência na sua família. Com a família no sentido meio lato sensu. Aqui é até fácil de você enxergar, porque a camada 2, não vamos enxergar a camada 2 como uma etapa da vida humana, ou seja, você nasceu ali, né, naquele histórico ali com características hereditárias. Olha essa dimensão da camada 2 como uma camada que permanece durante a tua vida. Né? Claro que vai haver exceções, pessoas que foram abandonadas pelos pais, pessoas que tiveram que se fazer sozinhas na vida, mas eu acredito que para a grande maioria ainda tem essa dimensão no que, assim, bom, tem ali a sua família como uma espécie de centro de referência, para o bem ou para o mal. Né? Família é família. Né? E o que é família? Às vezes é só se encontrar no Natal. O que é se encontrar no Natal, se não esse valor de vivência que todo mundo meio sente que a vida exige que você tenha que conviver com os parentes nessa época do ano. Se você vai de má vontade, você perde a oportunidade de um sentido para a tua vida naquele momento. Mas quando tem, acho que muita gente pode dizer que é o melhor sentido da vida que pode existir. Uma família funcional, uma família que se ama, é o que mais dá sentido para a vida. É o que torna, inclusive, os valores de criação quase que, não digo inúteis, mas se torna meio que hierárquico assim, tipo assim, isso eu não quero perder. E não é à toa que muita gente, quando para pensar o que é da sua vida, o que é? Às vezes muita gente, quero formar minha família. Quero ter alguém para amar, eu quero ter os meus. Não importa muito se eu vou trabalhar com isso, se eu vou trabalhar com aquilo, se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, né? Até é bem interessante de visualizar, isso é uma coisa que mais para frente eu vou tentar elaborar. Como muita gente pega a sua vida na sua mão e diz assim, eu preciso realizar algo com a minha vida. E às vezes ela não percebe que esse algo, na verdade, é só vivenciar, compartilhando a vida com outras pessoas, formando a sua família. Aliás, eu acho que para a imensa maioria das pessoas, o grande sentido da vida dela não está na realização de camadas 9, 10, 11, 12, sei lá o que for. Mas é partilhar da vida amando uns aos outros, em família, comunidade, os amigos. A vida pode se bastar nisso tudo. E aí, obviamente, que a camada 4 ela é a mais óbvia, né, desse valor de vivência. Porque, bom, se você foi amado numa determinada fase da sua vida, isso vai ter um impacto muito grande na formação da sua personalidade, no padrão afetivo com que você vai lidar com a sua vida. Se você foi pouco amado, aquela famosa carência, isso também pode definir muito do vazio de sentido da sua vida. Que não é exatamente um vazio de sentido, né? Mas um vazio de viver algo compartilhando com alguém. E a camada 8, ela entra aqui porque é a camada na qual, assim, para quem me acompanha sabe que eu não trabalho com as camadas como se fosse só depois da 7 que você vai lidar com a 8. Eu não trabalho dessa maneira. Mas vamos considerar que você não lidou com essa dimensão da camada 8 até chegar nessa fase da camada 8, que é ali lá pelos 40 anos, mais ou menos. E é basicamente o que é essa camada? É a vida te perguntando. A camada 8 é aquela em que o sentido da vida se apresenta de maneira evidente. O que você está fazendo da sua vida? O que você fez da sua vida? A camada 8 é a camada do sentido mais próprio da vida humana. Porque a vida está te perguntando, tá, você escolheu tudo isso, teus propósitos foram todos esses, tá, e daí? O que você fez dessa tua vida? E a resposta para isso não vai estar apenas na dimensão de passado, do que você fez. Tem a ver com o passado para você encontrar uma resposta que tem a ver com o presente e com o futuro. E uma das dimensões que entram aqui é que a camada 8 ela tem uma espécie de confronto com o destino, porque por mais que esteja longe da morte, talvez você nem esteja na metade da sua vida ainda, o fato é que várias escolhas definiram já muito do seu destino final. E, portanto, a meditação da morte, na camada 8, ela é uma meditação do Eclesiastes da Bíblia. Tá, o que adianta eu me esforçar tanto se eu vou morrer igualzinho quem não fez nada, ou quem fez tudo? O que adianta ser bom, ser mal, ser rico, ser pobre, estudar, não estudar, se vai morrer tudo igual?
Que sentido faz? Aqui o sentido da vida, ele vem de uma maneira em que assim, olha, todos os valores de criação que você teve até agora, de vivência, tudo isso é insuficiente. Agora é uma hora em que assim, meu amigo, agora é a hora em que os sentidos da sua vida precisam começar a encontrar um supra-sentido, que é um sentido maior que dá sentido para todas as coisas. Aqui a coisa começa a ficar séria. E ela não precisa ficar séria só quando você chegar lá nos 40 anos. Essa dimensão da personalidade pode ser atualizada muito antes disso. E o valor de aceitação? Sua camada 1. O que você pode fazer com a sua camada 1? Se você nasceu baixo, gordo, careca, feio, ou você, mulher, também, você pode tentar mudar, né? Pode fazer o valor de criação, você se transformar numa outra pessoa. Né? Fazer um monte de recalchutagem para tentar ser uma outra coisa. Mas o fato é que em alguma dimensão você vai precisar aceitar que você nasceu dessa determinada maneira, né? Acho que ainda não inventaram, por exemplo, como você fazer alguém crescer, né? Se você tem 1,65 m, para chegar nos 2 metros não tem o que fazer, né? Você bota alguns recursos para dar uma enganada, mas não consegue. Né? Se você não aceita isso, como é que a tua vida vai ter sentido? No sentido de um valor de felicidade? Não tem. Camada 4, os sofrimentos, né? Os traumas que isso pode chegar, né? A necessidade de terapias que você faz. Se você não aceitar que a vida foi como foi, você não começa a lidar. Não começa a preencher a carência que ficou. Mesma coisa a camada 8. Se a tua vida não teve sentido, se você acha que não fez o que deveria ter feito, ou mesmo sentido que fez tudo o que fez, só dá para lidar com a dimensão da camada 8 quando você aceita a vida que você construiu para você. E a camada 12 então é mais ainda. Porque a aceitação de um destino final, e que implica então, portanto, uma imagem, né, de um modelo ideal da vida humana, você precisa necessariamente aceitar para poder se realizar. Então, por exemplo, se você é um cristão, você tem a camada 12, a figura de Cristo. Sua vida toda tem de ser uma imitação. Você precisa aceitar o Cristo. Né? Se você é um budista, eu sempre gosto do budismo como exemplo, porque o budismo ele não tem um Deus. Ele tem algo que você faz como um valor de criação. E o Buda, quando ele chega no máximo da iluminação lá que ele chegou, o que ele faz? Ele apresenta 4 nobres verdades, que seriam as camadas 9, que você precisa conhecer, e ele dá o caminho octogonal, octo não sei o que lá, que são 8 caminhos para você chegar até esse ponto. Mas antes você tem que aceitar que a vida é aquilo. Né? A dimensão do valor de aceitação precisa estar presente necessariamente falando. Não tem como a gente escapar disso. Né? Pois bem, aqui só uma breve arrumação dessas camadas, colocando elas nesses gêneros maiores, que eu espero que esteja dando alguns insights para você entender melhor a circunstância em que você está vivendo, o ponto em que você está vivendo, qual é o propósito que você está buscando nessa sua vida, se é que tem algum propósito. E se não tem algum propósito, bom, talvez você esteja num ponto em que precise aceitar a ausência de um propósito para que esse propósito possa se revelar para você. Porque lembre sempre, é a vida que está te perguntando. É a vida que está pedindo para você responder a um propósito que ela tem para você, de certo modo. Só que a gente consegue organizar essa relação um pouco melhor. Então eu vou colocar aqui para vocês, eu acho que é o último slide, que tem a ver aqui com... Vamos sair um pouco vamos voltar a falar de sentido e não de valores. Porque quando você olha para as camadas, e especialmente da camada 5, 6 e 7, a gente consegue perceber que elas são tão articuladas que a gente poderia reuni-las todas numa única camada, que tem um único propósito, que é o propósito do amadurecimento da personalidade humana. Ser uma pessoa madura é atender às exigências que a vida traz e que a gente pode chamar de camada 5, 6 e 7. Você descobrir para que você serve, o que você consegue fazer, ter um resultado concreto e material disso e ocupar um lugar na sociedade, de maneira responsável. A partir do momento em que as pessoas podem contar com você efetivamente falando. Seja como pai ou mãe de família, seja na profissão que você exerce. Isso é o sentido da maturidade humana. Você pode olhar para as camadas 5, 6 e 7 como basicamente os propósitos delas, no final das contas, é te tornar uma pessoa madura. Veja como isso muda um pouco o sentido de lidar com essas camadas. Porque quando você toma uma noção de que, no fundo, elas são voltadas para você amadurecer, não são voltadas para você se tornar, sei lá, provar que você pode milhões de coisas nessa vida.
Não foi feito para você se tornar a pessoa mais rica do universo, resolver todos os problemas financeiros, ter o seu 1 milhão na conta antes dos 30 anos, porque daí depois... não foi feito para você ser ou a referência do seu meio, da sua área de profissão, etc, etc, etc. Não tem a ver com a criação de um ego. Não tem a ver com a criação de um sujeito fodão. Ou de uma sujeita fodona, que faz e desfaz, que consegue fazer um monte de coisa. Não foi feito para isso. Foi para você se tornar uma pessoa madura. Só que o próprio sentido da maturidade em si, ele é inútil. Ele não serve para porra nenhuma. E quando você conquista é que você descobre isso. E aí entra o sentido da vocação que mais propriamente vai aparecer na camada 8. Porque a camada 8, e está lá na teoria, se você for ler o PDF, vai dizer assim, a camada 8 é a camada da pessoa madura. Quando a pessoa desenvolveu esses sentidos de maturidade, e agora ela é um indivíduo adulto, maduro, e que, portanto, percebe a insuficiência de ser apenas isso, de ser apenas maduro. Há um sentido que tem de ser maior para a vida humana. E esse sentido é o que é de vocação. Para quem já me acompanha aqui no Travessia, o antes sabe perfeitamente que eu sempre trabalhei com vocação, nunca diminuindo, nunca reduzindo a vocação somente ao universo do trabalho e profissional. Por mais difícil que às vezes seja de você entender, eu acho muito necessário nunca deixar você achar que a minha vocação é ser médico. Nunca, nunca. A vocação é um chamado para você ser quem você tem de ser. O sentido da vocação implica você aceitar a sua camada 1. Porque se você acredita num Deus, por exemplo, ele te fez para alguma coisa. A camada 8 é o momento em que você tem necessariamente de responder à vocação que te chama de uma maneira mais profunda aqui. Como ser humano. Como ser humano, não para trabalhar, não para fazer serviço voluntário. Né? Embora tudo isso seja manifestação do teu próprio ser. E não seja pouca coisa. E seja uma dimensão importante, obviamente falando. E é um sentido que leva você a olhar para o sentido último da existência. A dimensão da camada 8, no ensaio que eu escrevi, que vai sair no livro, eu falo assim que a imagem da camada 8 é uma imagem que melhor condensa a camada 8 é a imagem de uma cruz. Porque você tem todas as camadas anteriores, elas formam uma linha horizontal, você está avançando na vida. Mas a dor da camada 8 é que todas as conquistas de ordem temporal são insuficientes. Aparece então uma dimensão de cruz, que é uma verticalidade, na qual a vida de repente interrompe tudo, mostra para você que todas as suas conquistas não são a resposta para o sentido da vida, que a vida quer algo mais. E vai fazer com que você olhe para dentro de você, vai ter uma dimensão de quem é que eu sou, quem é que eu devo ser. E você só consegue encontrar a resposta quando você tem um elemento que transcende. Quando você olha então para as camadas que seriam superiores e que não são posteriores. Veja que interessante, a camada 9 até a camada 12 não são camadas posteriores a 8, 7, 6. São camadas superiores a essas outras. Porque a camada 9, por exemplo, ela só se realiza com algum valor que você encarna em você mesmo. Se você é um cristão, você precisa primeiro ter a camada 12, a aceitação da camada 12, para que os valores cristãos possam se tornar presentes para você. A dimensão de virtudes ganhe sentido. Principalmente a virtude da humildade, que é a primeira que as pessoas deveriam buscar. E que é uma virtude cristã que para outra configuração de ser humano, para outra visão de camada 12, pode parecer uma loucura. Né? Pode parecer um negócio... Por que você quer ser tão pouquinho nessa vida? O sentido da vida, com V maiúsculo, sentido com S maiúsculo, aquele sentidão, supra-sentido, aquilo que dá sentido para todas as coisas, só na dimensão de camada 12 isso fica evidente, vai ficar de fato revelado. E aí, aqui dentro do Travessia, no curso das camadas, eu fiz todo o curso das camadas, partindo de uma hipótese. Falei assim, olha, se o desenvolvimento da personalidade, ele vai formando a sua personalidade, te tornando cada vez mais quem você tem de ser, significa que a camada 12 é o teu objetivo final nessa vida. Nem todo mundo chega até lá, mas idealmente é lá que a gente tem de chegar. Pois muito bem, por que eu vou deixar para pensar na camada 12 só quando eu chegar na 11? Não faz sentido isso. Eu tenho que colocar essa camada 12 desde já. Eu preciso conhecer essa camada 12. Eu preciso ver as camadas abaixo dela à luz do que ela tem para me dizer. E isso é o curso que eu apresentei das camadas. Cada camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vista à luz do que a camada 12 pode apresentar. E aí eu digo assim, quando a camada 12 é, por exemplo, de um cristão, essa teoria das camadas vai ganhar uma determinada configuração. Se você é um budista, vai ser outra configuração. E qualquer outra religião, qualquer outra visão de mundo e de ser humano também vai mudar.
Porque a teoria tem uma característica, né? Ela é genérica, mas ela depende da visão de ser humano que você tenha. E essa visão de ser humano ela só pode ser encontrada na dimensão da camada 12. Né? O próprio entendimento, né, da teoria, quem o Olavo estava observando na camada 12 para poder fazer essa divisão. Né? E será que ele fez isso? Enfim, talvez essa dimensão toda da camada 12, do sentidão da vida, não faça sentido imediato para você nesse exato momento. Mas trazer essa dimensão, esse valor aqui, joga a luz suficiente pelo menos para você conseguir contextualizar melhor o contexto em que você está colocado. Talvez a dimensão de vocação ainda seja um negócio meio distante para os tipos de problemas que você está vivendo nas circunstâncias que você está colocado. Talvez a dimensão de maturidade seja o mais próximo da sua circunstância atual, porque eu acho que é o que todo mundo está lidando em alguma medida, mesmo que já tenha, de certo modo, aparentemente resolvido todas essas coisas. Aliás, assim, se você resolveu, claramente você sabe que a tua circunstância já tem mais a ver com camada 8 do que qualquer outra. E se não, e se não está claro para você, é porque muito provavelmente você está na lida da dimensão da maturidade, por isso você não tem luminosidade suficiente para poder tomar consciência do todo das suas circunstâncias e da sua vida e dos propósitos que a tua vida está colocando para você mesmo. Portanto, quando a gente volta aqui, deixa eu voltar aqui para a fala do Viktor Frankl. Em última análise, viver não significa outra coisa senão arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida. Quais são essas perguntas? A teoria das camadas te ajuda a descobrir pelo menos 12 delas. E talvez dessas 12, algumas signifiquem, te toquem mais nessa circunstância atual em que você está colocado. É uma boa pista de que talvez seja isso que a vida esteja a exigir de você. Ou seja, um compromisso de você responder às tarefas colocadas pela vida a cada indivíduo pelo cumprimento da exigência do momento. Então, às vezes a dimensão, ela está ali na dimensão da maturidade, já tem uma boa pista que é o seguinte, meu amigo, comece a cumprir, fazer bem feitas as coisas que você tem para fazer, no seu trabalho, nos seus estudos. Faça isso. Coloque isso como um valor para você, como algo que não é só que você tem que cumprir porque é do teu dever, mas porque aquilo dá valor para a tua vida e com isso ela dá sentido. É a partir da dimensão dessas realizações, dessas respostas, que a vida vai te trazendo novas perguntas. Né? É como se ela vai te dando mais cartas para você jogar. A forma de você dar sentido imediato à vida é você responder aquilo que está pegando agora mesmo nessa tua circunstância. Eu espero que, com o que eu te falei, tenha jogado luz suficiente para você conseguir se achar um pouco nas suas circunstâncias. Se não, olha a quantidade de conteúdos que você tem aqui dentro do Travessia, já com a organização mais ou menos que está dado aí, para que você possa já ter algumas pistas de por onde você pode utilizar desse material para poder jogar luz. Se não ainda, você tem a proximidade para que eu possa te ajudar naquilo que eu consegui te ajudar. Seja pelo grupo do WhatsApp, seja você mandando a tua história para eu fazer uma análise aqui nos estudos de caso, que é uma das coisas que mais ajudou o pessoal a se achar nas suas circunstâncias. Eu gosto muito de estudos de caso por isso. Eu consigo ter contato com a circunstância da vida da pessoa e com isso fazer uma orientação de acordo com essas circunstâncias, não de acordo com o ideal, qualquer que seja, a respeito da vida humana. Ou então marcando uma hora direto comigo, se for o caso. Né? Às vezes o caso é grave que a pessoa precisa mesmo desse contato. Foi o meu caso, tá? Eu mesmo tendo acesso a um monte de coisa assim, meio que precisei de ajuda de alguém na mãozinha para fazer a coisa caminhar. Né? Claro que essas orientações não é eu que vou fazer o trabalho, não é porque você vai conversar comigo que, oh meu Deus, agora... Não se trata disso. Se trata literalmente de mapear o seu mundo pessoal, as suas circunstâncias, porque aí nas suas circunstâncias que está o sentido da sua vida. E aí, como diz Ortega y Gasset, se você não salva as suas circunstâncias, você não salva a você mesmo. Espero que essa aula possa ter te ajudado a dar um sentido imediato, ou pelo menos que durante essa horinha aqui que você ficou comigo, tua vida tenha ganho algum valor, né? E, portanto, algum sentido. Né? Para mais, você tem aí todos os conteúdos e o contato para poder te orientar para onde ir, né? Para que sentido dá para a tua vida a partir desse momento. Tá bom? Fico por aqui. Se você tiver perguntas, dúvidas, você pode deixar aqui na área de comentários da própria plataforma, mas idealmente eu até suplico, né? Usa do grupo do WhatsApp, né? Porque não tem só a minha ajuda. O pessoal que está ali pode te dar, às vezes, conselhos melhores do que eu mesmo dou. Né? Foi uma das experiências mais significativas, mais importantes que eu aprendi na época dos náufragos e que eu gostaria de dar continuidade no Travessia, que é essa ajuda de uns com os outros.
Uma das coisas que a gente tinha nos náufragos, que chamava uma confraria dos náufragos, é que estar na confraria dava um valor de vivência para as pessoas. Fazia com que a vida das pessoas ganhasse um sentido pelo simples fato de elas terem com quem conversar. E a partir daquele preenchimento, valores de criação começaram a aparecer, ou então elas conseguiram lidar com a aceitação de sofrimentos pelos quais as pessoas estavam passando. Então, assim, não desconsidere, não subestime o poder de você ter um grupo com o qual você possa contar, nem que seja só para desabafar. Isso já faz uma diferença bastante grande para dar sentido para a tua vida. Tá bom? Fico por aqui. Até o próximo.